dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Estamos iniciando mais uma semana e o Acordando para o Propósito está no ar, entrando aí na sua telinha, seja no seu smartphone, na sua Smart TV, você que nos acompanha pela TV, através do aplicativo do YouTube. É um prazer ter você aqui. Nós estamos aí chegando na reta final do mês de novembro, mês que nós estamos tratando sobre a temática saúde. E você aprendeu saúde aqui através dos aspectos da vida humana, corpo, alma. Hoje nós estamos entrando na esfera do espírito. O que é saúde espiritual? O que é ter saúde no espírito? É o que nós vamos tratar aqui hoje e ao longo da semana vamos trazer aspectos práticos para você fazer com que isso seja um fator de renovo espiritual, de saúde espiritual e que seja de fato algo concreto que você desempenhe na sua vida e que te traga esse espírito saudável, essa vida espiritual saudável. Mas antes eu quero pedir para você que nos acompanha, para você fazer a sua inscrição no nosso canal. Nós temos focado nesse pedido para que nós venhamos avançar no número de inscritos, porque isso significa para nós o maior número de pessoas acompanhando os ensinamentos bíblicos, as reflexões que nós temos aqui diariamente, e isso é um fator de crescimento espiritual para você, sim. E já adianto, é um fator de saúde espiritual para a sua vida, aprender a palavra de Deus. Portanto, temos focado aqui nesse pedido. Se inscreva no nosso canal. Faz a sua inscrição. A inscrição é gratuita. Você pode apenas clicar no botãozinho inscrever-se e você já vai se tornar inscrito no nosso canal. Aí, depois que você fizer isso, você só clica no botãozinho que tem o sininho. Para quê? Para você receber as notificações toda vez que o programa for ao ar. Nós aqui caminhamos sempre de segunda a sexta com Acordando para o Propósito. Diariamente nós estamos aqui. Então, fique atento através das notificações do YouTube. E se você também desejar, aqui na descrição tem o link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber os links diariamente. Nós também compartilhamos por lá, além de fazermos algumas enquetes, falarmos algumas outras coisas que também são importantes e que envolvem o cenário daquilo que nós produzimos. Hoje, nós vamos iniciar aqui essa parte que vamos falar sobre a saúde espiritual, e eu quero ler um versículo da terceira epístola que escreveu João, terceira epístola de João. Eu vou ler o versículo de número 2, porque essa epístola tem apenas um único capítulo, se assim podemos dizer. Então, a terceira epístola de João, ela tem aqui no versículo de número 2 o seguinte dizer: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha que dedicação aqui importante que nós lemos quando está escrita essa terceira epístola de João. Uma informação que basicamente retrata aquilo que é o meu desejo para você que tem acompanhado Acordando para o Propósito. Que você tenha boa saúde e que tudo lhe vai bem, que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Você já escutou aqui a gente falar sobre a saúde do corpo, da alma, e hoje nós estamos entrando na esfera do espírito. E o meu desejo é que a sua saúde espiritual vá bem, corra tudo bem na saúde espiritual. Mas vamos lá, eu preciso explicar para você que o espírito, dentro da composição do ser humano enquanto um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, ou conforme o versículo 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo, o espírito ele tem um fator de conexão com o divino. Entenda sempre isso. Quando você pensar no espírito,
Entenda o espírito como um fator de conexão com o divino. É através do espírito que Deus ele escolheu se comunicar com o ser humano. Apesar de que as expressões da glória de Deus, através da criação de Deus, nós podemos entender como que Deus ele se manifesta para nós. Agora, é através do Espírito que há uma comunicação eficaz de Deus para com o ser humano. Por exemplo, nós falamos sempre que a oração ela ajuda em vários aspectos, porque a oração, ela até como uma maneira de verbalizar, como uma maneira de interagir, ela traz benefícios que somatizam tanto a questão psíquica como a questão corporal. Como eu falei aqui até no programa onde nós tratamos sobre ansiedade, existem as doenças psicossomáticas e quando a oração ela passa a ser uma questão corriqueira na vida do ser humano, ela traz benefícios, ok? Inclusive tratando aspectos psicossomáticos na vida do ser humano. Por que eu estou falando isso para você? Quando Deus ele colocou no homem, soprou no homem, nas suas narinas, a vida, a ideia de Deus ter inserido o espírito foi um fator de Deus gerar conexão direta com o ser humano. E aí, dentro do aspecto de entender o que é o espírito, nós podemos subdividir o espírito da seguinte forma. Olha, o espírito ele tem basicamente a ver com a questão do divino no homem e a questão da consciência. Você já ouviu dizer que uma pessoa que, por mais que ela não tenha religião, que ela nunca tenha lido a Bíblia, que ela nunca tenha aprendido sobre os princípios da palavra de Deus, essa pessoa, por exemplo, ela não sai à torta e à direita cometendo atos delituosos no mundo, porque existe uma ideia de senso moral no interior dela? Existe, por exemplo, uma ideia de preservar a vida, existe uma ideia de ética, uma ideia de moral, ainda que essa pessoa esteja distante de civilizações, que ela tenha sido pautada em algum ensinamento ético. Isso tem uma ligação direta com o fator do espírito que Deus colocou no homem. Não há como negar isso. Então, dentro desse cenário, o que seria a saúde espiritual? A saúde espiritual, ela está diretamente ligada ao aspecto do relacionamento do ser humano com Deus. Eu digo isso para você porque se Deus colocou o Espírito como um fator de conexão do divino com o que é humano, eu já consigo aqui ter essa compreensão. O que é salutar para o Espírito? Se Deus ele colocou no homem o Espírito como a conexão, eu posso ter a compreensão de que, através do desenvolvimento de um relacionamento, e isso não é algo que Deus colocou de maneira obrigatória, mas Deus manifestou o interesse quando ele colocou no homem a conexão através do Espírito. Eu consigo dizer para você que é saudável para o ser humano, principalmente no aspecto espiritual, que ele desenvolva relacionamento. Então, a saúde espiritual, ela está baseada no relacionamento do ser humano com Deus. Anotou isso? Então, o relacionamento do ser humano com Deus vai gerar uma saúde espiritual. Então, veja, o ser humano, quando ele escolhe não se relacionar com Deus, ele naturalmente está assassinando o espírito dele. É por isso que a ideia de Deus suprir a humanidade com a obra salvífica de Cristo tem um aspecto espiritual e também tem um aspecto relacionado à alma. Você estudou aqui com a gente e você viu que a alma também tem uma ligação com o espírito. Por quê? Olha, se a alma tem o fator das emoções, tem o fator da vontade, tem o fator que pode gerar a decisão,
que é o entendimento, o intelecto, olha como tem uma ligação. Se o espírito tem o fator da consciência, algo que é intrínseco ao ser humano, então tem toda uma ligação com a vinculação da obra salvífica. Porque a obra salvífica ela não é para aquele que crê, professa Jesus como Salvador, aquele que crê se arrepende. Olha só, crer tem a ver com uma decisão, e uma decisão do espírito, uma decisão intrínseca. E o se arrepender tem a ver com uma atitude, uma maneira com que a crença gerou uma atitude, uma ação pela vontade e decisão humana. Então veja que pensar no espírito é sim pensar em vinculações com a alma. Como eu falei em programas aqui anteriores, existem autores que vinculam alma e espírito em uma só parte. Mas há uma linha tênue aí quando eu explico para você esse aspecto do intelecto e a vontade e a questão da consciência. A consciência ligada ao espírito e a parte do intelecto ligado à alma. Eu espero que esteja sendo aqui claro para você e que você esteja compreendendo o que eu estou explicando para você. Mas o que eu quero resumir aqui para você, para nós iniciarmos a semana, é que o aspecto do espírito envolve uma vida espiritual saudável através do relacionamento. Grave bem essa palavra, relacionamento. Por quê? Nós vamos discorrer ao longo da semana sobre aspectos do relacionamento do homem para com Deus, para gerar esse aspecto da vida espiritual saudável. Então é isso que você vai aprender aqui durante essa semana. Então hoje marca bem essa ideia do relacionamento, a ideia da vinculação, a ideia da conexão, e que isso foi gerado por Deus, propositalmente, por uma ideia de propósito divino na vida do ser humano. Então por isso que o ser humano, ele é o ápice, a coroa da criação de Deus. Ele tem essa porção ligada ao espírito, diferente de qualquer outra coisa criada. O ser humano é diferenciado dentro dos aspectos da criação. Então veja que nós aqui entendemos que esse relacionamento é um fator que vai gerar uma vida salutar no âmbito espiritual, e durante a semana nós vamos trafegar sobre o entendimento de ações claras que vão fortalecer o nosso espírito, vão gerar saúde espiritual. E assim também, ao longo da semana, nós vamos tratar sobre aquilo que pode trazer uma doença espiritual. Basicamente vai ser o que podemos fazer, o que não devemos fazer e o resultado daquilo que nós não fazemos em prol da saúde espiritual. Tá certo? Então, que bom que você está aqui acordando para o propósito, iniciando a semana, recebendo essa instrução e tendo essa compreensão. Ficou claro para você? Comenta aqui, diz para mim se você está compreendendo isso, diz para mim se isso faz sentido para a sua vida, se isso é algo aplicável e se isso tem fortalecido aqui o teu conhecimento ao longo dos nossos programas, tá bom? Vamos fazer uma oração para poder apresentar a Deus essa semana que se inicia e para poder Deus conduzir tudo aquilo que nós vamos desenvolver ao longo aqui da semana do Acordando para o Propósito. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome, queremos apresentar, Senhor, diante de ti essa semana que se inicia, que tu venha conduzir, coordenar cada uma das instruções que aqui serão dadas. Que tu venha nos conduzir à luz da tua palavra e que essas mensagens, esses ensinos vá ao encontro do coração de cada um dos espectadores aqui do Acordando para o Propósito. Abençoa a vida dos teus filhos, dê a eles uma semana rica e abundante da tua presença. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, quero agradecer a você que nos acompanha diariamente e parabenizar você que está aqui acordando para o propósito. Forte abraço.